Neste momento eu quero vos trazer uma breve reflexão, apresentar Jesus como o verdadeiro descanso. Evangelho conforme escreveu São Mateus, capítulo 11, versículo 29 ao 31. Jesus, no dia de sábado, chegando onde estavam os judeus descansando, Jesus fez um grande convite para eles. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabemos que, para os judeus, o sábado é um dia de descanso, onde ninguém trabalha, é um dia que deveria ser dedicado exclusivamente a Deus, em reconhecimento que Deus é o Criador de todas as coisas. Sabemos que Deus criou o universo pelo poder da sua palavra, e no sétimo dia Deus descansou. Eu quero deixar bem claro que esse sétimo dia da criação não é um dia literário como um sábado, um domingo, uma segunda-feira, uma terça-feira, uma quarta, uma quinta, um sábado. Nós não sabemos que dia foi este, mas foi um princípio que Deus estabeleceu, que o homem deveria tirar um dia para santificar, para ser grato a Ele. Para os judeus, na lei de Moisés, então o Senhor colocou como o sábado. A palavra sábado significa descanso. Então os judeus, no dia de sábado, eles dedicam exclusivamente para adorar a Deus. Mas seria quase uma contradição. No dia de sábado eles estavam todos descansando, mas Jesus Cristo veio dar o sentido do verdadeiro descanso. Eles estavam descansando fisicamente falando. No entanto, eles se encontravam cansados espiritualmente pelos seus líderes religiosos que lhe colocavam fardos pesados, ensinamentos pesados, que ele não poderia nem mover com um dedo. Era norma e eram regra em cima de regra. Então Jesus disse que eles estavam oprimidos, sobrecarregados. Então Jesus se apresentou como um verdadeiro sábado espiritual. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então existem pessoas hoje que são oprimidas pelas religiões, pelos dogmas das religiões, que não pode garantir certeza de salvação, a liberdade, para isso são fardos pesados, quando os seus líderes não podem nem mover com Deus, mas impõem sobre os seus seguidores. Então Jesus Cristo veio trazer uma nova mensagem, uma mensagem de libertação. Jesus veio se apresentar como um verdadeiro sábado para um descanso espiritual. Então todos aqueles que se encontram cansados, decepcionados com os seus líderes, com os seus dogmas, com os seus métodos, com as suas imposições, Jesus Cristo veio trazer o evangelho, um evangelho de refrigério, um evangelho de paz, de um fardo leve. Então Jesus se apresenta-se como um verdadeiro sábado de descanso, que aqueles que se encontram neste momento presos pelas filosofias, presos pelas regras, Jesus Cristo continua ainda fazendo o convite. Vá a Jesus, ele é o verdadeiro sábado. Os judeus estavam descansando no dia de sábado, mas Jesus veio sendo o verdadeiro sábado. Então há líderes religiosos que condicionam a salvação dos seus seguidores à observância do sábado. Chega até o ponto de dizer que eles não guardaram o sábado, eles estão pecando, eles estão condenados. Mas jamais aqueles que vão a Jesus, eles são libertos de todo jugo, de toda a escravidão. Sim, para os judeus era o sábado, mas para o gentio, para todas as nações,
né? Então, a Bíblia nos mostra que nós devemos estar seguros em nosso próprio dia, seja numa segunda-feira, seja numa terça, seja numa quarta. Porque o sábado tem um significado de descanso, então logo não está restrito a um só dia. Aqueles que adoram Deus no domingo, eles estão realmente, não estão salvos pelo fato de adorarem a Deus no domingo, como o Brasil, que é um feriado nacional, então os cristãos dedicam esse dia para a pregação, para a evangelização, para o templo cultuar o verdadeiro, agradecendo a Deus pelo ser o Criador do céu, da terra e do mar, acima de tudo, por ter enviado Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isso não quer dizer que eles estão salvos porque estão adorando, dedicando Deus um dia a ser exclusivo para adorar a Deus o domingo, de maneira alguma. Porque a salvação está em Cristo Jesus. Então nós devemos ter muito cuidado para não colocar tropeço, para não querer dificultar a salvação das pessoas, condicionando a uma regra, condicionando ao dogma, né? De que a pessoa se não observar as leis, se não observar realmente certas práticas que eram usadas para os judeus, estarão condenados de maneira alguma. Os gentios em Cristo Jesus, eles não estão presos a regras, a métodos. Nem os judeus também que vão a Jesus Cristo, eles são salvos exclusivamente porque aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus é bem claro em seu ministério. Ele combateu, né, contra os líderes religiosos da sua época, que queriam escravizar as pessoas, que queriam condicionar a salvação das pessoas ainda ao regime da lei. Sim, repito, ao regime da lei, porque a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos, elas são leis morais, são leis éticas. As leis de Deus vieram, a lei de Deus dos 10 mandamentos veio para mostrar a realidade do pecado, para mostrar que todo ser humano são pecadores e são malditos, e que ninguém cumpre a lei de Deus, e jamais o homem poderá ser salvo por cumprir a lei de Deus. Estão debaixo de maldição. É isso que o escritor romano diz, o apóstolo São Paulo, Romanos capítulo 8, né? Que o homem jamais poderia exigir, corresponder à exigência da lei, ou ser salvo em cumprimento da lei. Veio Jesus a este mundo a um corpo semelhante ao corpo do pecado, para que em seu corpo ele pagasse por nós, sofresse por nós a exigência da lei. Então foi o único que veio a este mundo e cumpriu toda a lei, não cometeu pecado. Então agora ele pode salvar os que estão debaixo de maldição. E a prova está bem clara ali, quando aquela mulher adúltera levaram a Jesus, pela lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada. Mas Jesus veio trazer o evangelho de salvação, o evangelho de libertação, veio salvar os transgressores da lei, porque todo ser humano, eles são transgressores da lei. A prova está com Jesus, o primeiro dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atirou uma pedra naquela mulher, porque a sua consciência dizia, o olhar de Jesus como um olhar penetrante, como um raio-x, penetrou no seu espírito, penetrou na tua alma, e estava denunciando, mostrando os seus pecados. Então todos eram pecadores e foram embora. E Jesus perguntou à mulher: ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. Então existe um evangelho distorcido, o evangelho da lei. Mas Jesus não mandou pregar a lei. Jesus mandou pregar o evangelho da graça. Ide por todo mundo pregar o evangelho, as boas novas de salvação, que é através da pessoa de Jesus Cristo, que é nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o evangelho que Jesus Cristo mandou pregar. A condição está em o homem reconhecer que é um pecador e confessá-lo ao Senhor Jesus. Jesus perdoa todos os seus pecados. Então, ninguém hoje, na dispensação da graça, pode ser condenado,
porque trabalha em um sábado. Porque Jesus deixou bem claro, meu Pai trabalha até agora. Parece que Jesus estava tendo contra a lei, um transgressor da lei. Porque o sentido realmente de descanso ali significa que Deus concluiu a obra da criação, mas não parou, não deixou de trabalhar. Ele trabalha conservando, preservando tudo aquilo que ele criou. Então os líderes religiosos da sua época estavam condicionando a salvação das pessoas em cumprir os 10 mandamentos, exclusivamente condenando as pessoas por causa do sábado. Nenhuma pessoa que foi a Jesus Cristo, que foi regenerado, que foi transformado, está condenado porque trabalha em um sábado. De maneira alguma, porque foi Jesus quem disse, eu sou o Senhor do sábado. Meu Pai trabalha até agora. Que fique bem claro aqui. Então, se alguns líderes está aprisionando você, está condicionando você à salvação a determinado dias, esse não é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que ninguém seja escravo dos homens, porque Cristo vos libertou. Se você está em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que não anda segundo a carne, segundo o pecado, na prática do pecado, mas dias nenhum vai condenar você. Seja livre, porque Jesus veio este mundo para livrar da escravidão do pecado. Então, o homem não está salvo porque ele não trabalha no sábado. Nem tampouco ele está condenado porque trabalha no sábado. Porque o sábado não é um meio de salvação de maneira alguma. O sábado significa um dia de descanso para os judeus. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não está aprisionada a dias de maneira alguma. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está salva através do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, dia nenhum vai condenar o cristão, nem tampouco salvar os cristãos. Nós sim somos salvos porque Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, e garantiu esta salvação a todos aqueles que vão a Ele. Então existe um tipo de evangelho sendo pregado por aí, condicionando a salvação das pessoas a cumprir os 10 mandamentos, como existe também ensinamentos heréticos, que é pelas obras que os homens são salvos, que é através da encarnação. Então não faz diferença a esses líderes religiosos que querem condicionar a salvação a dia e ao cumprimento dos 10 mandamentos. De maneira alguma, ninguém cumpre os 10 mandamentos, porque a Bíblia diz, se tal homem tropeçar em um só, tropeçou em todos ele. E todos nós somos pecadores, nós somos carentes da graça e da misericórdia de Deus. Aquele que talvez cumpra o sábado, mas talvez na sua mente ele está cobiçando aquilo que não deve cobiçar. É pecado também. Então transgrediu toda a lei. Então seria digno de morte. Mas graças a Deus, Cristo nos libertou da maldição da lei. Para os transgressores da lei, nós reconhecemos que somos pecadores, que não podemos alcançar a perfeição cumprindo os 10 mandamentos, porque da natureza nós não dá condição, mas Cristo venceu por nós. Então agora nós somos salvos pela graça. Nós pecamos, reconhecemos nosso pecado, não vivemos na prática do pecado, não vivemos transgredindo os mandamentos de maneira alguma, mas nós pecamos. E aquele que diz que não peca é mentiroso, e a palavra de Deus não está nele. Há muitos que pensam que os 10 mandamentos são só o adultério, é só uma guarda do sábado, é matar, é roubar. Não. Os 10 mandamentos também são, não cobiçarás nada do teu próximo. Isso também é pecado. Então todos nós somos transgressores e somos carentes
da graça, da misericórdia de Deus. Então é tempo de pregar o verdadeiro evangelho, né? De pregar o evangelho da graça, o evangelho da misericórdia de Deus. Não impor regras da lei, não querer judaizar aqueles que estão sendo libertos por Cristo para viver como judeus, de maneira alguma. Até os judeus, eles precisam se converter, aceitar Jesus Cristo. Caso contrário, eles estarão perdidos. Ali está aquele jovem, né, dizia de qualidade, que foi a Jesus: bom mestre, quem farei de bom para herdar a vida eterna? Pensava que estava pelo fato da pessoa praticar coisas boas que lhe dava certeza da salvação, que ele mostrava ser uma pessoa boa, conhecia os mandamentos, todos eles, e pensava que realmente estava cumprindo todos eles. Talvez aquele jovem não matava, não adulterava, não furtava, mas ele era avarento e não sabia realmente que ele era avarento. Jesus foi quem disse, né? Detectou, mostrou onde estava a quebra do mandamento na vida dele. Então, se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem, segue, e terás um tesouro no céu. O moço veio alegre e retirou-se triste, porque tinha muitas propriedades. Jesus deixou bem claro, tinha muitas propriedades. Então, era avarento, não amava o próximo, era apenas conhecedor da lei, mas não cumpria a lei de Deus. Assim são aqueles que se intitulam perfeitos, a ponto de dizer que tem que cumprir a lei. Se não cumprir a lei de Deus, está perdido. Isso é uma plena hipocrisia. Esse não é o evangelho da graça. Esse não é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que Jesus Cristo veio a este mundo, assumiu uma forma corpórea, veio um corpo semelhante ao corpo do pecado, para corresponder toda a exigência da lei, cumprir toda a lei. Então Cristo, na cruz do Calvário, ele foi feito maldito. Todos nós tínhamos uma cédula de acusação contra nós, e ele cravou na cruz do Calvário. Então todos aqueles que vão a Jesus, essa cédula de acusação que tem, foi cravada na cruz do Calvário. Cristo morreu por nossos pecados. E nós agora podemos dizer que somos salvos através dos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é tempo de pregar o evangelho da graça, o evangelho da misericórdia, apresentar Jesus Cristo, não apresentar o Pentateuco, não apresentar o Torá como regra, como meio de salvação, mas apresentar o Evangelho, o Novo Testamento, que realmente ele foi selado com o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então o convite de Jesus está para todos aqueles que se encontram presos, frustrados, né, nas suas religiões, nos seus dogmas, nas suas heresias. Jesus convida a sair desse regime, né, desses líderes que querem escravizar, condicionar as pessoas, as regras, as suas filosofias, né, as suas falsas interpretações. Então o convite de Jesus continua de pé. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados de viver na prática do pecado, cansado de viver segundo um regime ditatorial, um regime mosaico. E Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Então Jesus manda vocês aprender dele, não desses líderes com as suas heresias. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei o verdadeiro descanso para as vossas almas. Está em Cristo Jesus. Encontrei descanso para as vossas almas. Então as almas que estão angustiadas, as almas que se encontram neste momento vencido, com consciências pesadas pelo fardo do pecado, porque o pecado escraviza o homem, o pecado afasta o homem de Deus.
mas Jesus Cristo é o único que pode te libertar. Se, pois, o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente serei livre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quem vai a Ele encontra o verdadeiro descanso.